Oi, gente, bom dia! Hoje eu tenho prazer de estar aqui no Ateliê Raízes com César Augusto e César Filho, dois artistas plásticos maravilhosos. E eu vou entrevistar os dois hoje, a gente vai saber um pouquinho de onde surgiu essa paixão pelo entalhe, de onde surge toda essa inspiração, né, nessa cidade maravilhosa que é Mariana. E eu vou começar pelo César, pai. César Augusto, bom dia. Bom dia. César, quando começou essa paixão sua pela arte? Foi na infância? Em que momento surgiu essa paixão sua pelo entalhe? Foi um pouquinho para frente da infância. A gente morava em Mariana, fomos para Ouro Preto e lá o círculo de turismo, de arte era muito maior do que Mariana. E um belo dia eu ia fazendo um ensaio de xilogravura, eu fiz uma cabeça de profeta e fui até a casa de um amigo para tirar a cópia. E aí eu encontrei com um turista, ele olhou e quis comprar, falou, pô, que bonito esse trabalho, pô, você vende? E eu vendi para ele. E eu falei, poxa, esse negócio é bom, eu fiz ali, já estou vendendo, e aí começou. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 15 anos. Então essa paixão surgiu na adolescência, então? Na adolescência, exatamente. Aí eu fui e comecei a me envolver com o pessoal que fazia estilogravura. E comecei a vender na porta das igrejas e fui para a FAOP aprimorar a arte com a professora Ana Amélia. E daí um tempo vendendo nas portas das igrejas, muito convite para ir para Rio, São Paulo, Brasília. Eu era doido com o Rio, uma bela oportunidade, uma turma de economistas de Porto Alegre, eu fui para o Rio. E lá que começou a desenvolver realmente essa vocação, essa vontade de fazer arte, ou melhor dizendo, na praça, na Feira Hippie, em Ipanema. Cezinha, como é que foi pra você, César Filho, né? Cezinha, César Filho, como foi pra você crescer numa casa de arte? Bom dia, né, em primeiro lugar. Dia. Com uma mãe que, né, pinta, com um pai artista que faz... Como que foi pra você crescer nesse ambiente? E em que momento surgiu essa vontade de seguir, né, essa carreira do seu pai? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar nesse programa, nesse novo projeto Diversitate. É muito bacana ver você entrevistando diversos setores, né, e podendo conhecer um pouco mais as histórias e levando para vocês que estão em casa um pouco dessas trajetórias de vida. Para mim sempre foi muito especial ser filho de artistas, né? Eu não sei o que é não fazer parte desse mundo, né? Eu já cresci nele, então eu não sei o que é não fazer parte disso. Ter pais artistas são pais que possuem uma sensibilidade muito alta, são pais que possuem uma experiência de vida excepcional, então sempre possuem as melhores dicas, sempre passam os melhores aprendizados em todos os momentos. Crescer aqui, para mim sempre foi muito especial também. Durante o meu dia, quando eu era menor, o meu dia era na oficina do meu pai, né? Então, quando eu aprontava alguma coisa, minha mãe queria me dar algum castigo, ela falava para eu não... Então, essa manhã você não vai descer para a oficina do seu pai, você vai ficar aqui. E para mim esse era o maior castigo, porque eu era apaixonado a passar a manhã inteira lá na oficina. Então, na realidade, seguir os passos do seu pai, isso já veio desde quando nasceu, então isso deve Desde os primeiros anos. Tem até um caso muito engraçado que uma vizinha nossa, eu e meu pai caminhando aqui na rua de casa, e essa vizinha virou para mim e falou assim, Cezinho, o que você irá ser quando crescer? Eu virei para ela e falei assim, eu não irei ser, eu já sou artista. Então eu tinha muito orgulho dessa trajetória do meu pai, né? E isso começou a despertar para um lado mais profissional agora na adolescência, né? Eu fui atleta de mountain bike durante 5 anos, então treinando de forma muito intensa, eu precisava custear os meus gastos para as competições Brasil afora, né? As competições com gasto muito alto.
E meu pai chegou para mim e disse assim, ó, Cezinha, a partir de agora, essa peça aqui, inclusive foi o Divino, você irá fazer e o dinheiro dela você vai manter para os seus gastos. Inclusive minha tia me ajudou, toda tia me ajudou bastante nessa época a vender os divinos, né, a colocar no mercado. Que era um incentivo. Um incentivo. Né? Cezinha é um atleta belíssimo. Eu queria que você tivesse no Diversitade com os meus amigos que nós fizemos a bike. Né? Isso aí depois, se der tempo, você pode falar um pouquinho dessa importância do ciclismo para a saúde, né? Como isso faz diferença na sua vida. Que eu acho que a gente fala de arte, a gente fala de saúde, é muito bom a gente falar disso tudo. Né? Isso. E aí, no meio de tudo isso, por enquanto a arte apenas como um meio de custear esportes, o meu cunhado veio e me encomendou um brasão de Mariana, que é esse, inclusive, que está aqui agora. E aí nisso começou a vir essa paixão pelos brasões também, por contar as histórias, seja brasões municipais, estaduais, nacionais, brasões de família, brasões sacerdotais. Então a gente começou a trabalhar também nesse campo dos brasões e quando eu me vi eu já estava seguindo os passos, já estava seguindo uma carreira mais profissional, mais séria e automaticamente também meu pai me dando um espaço grande no ateliê para além do entalhe das peças, para a condução também de estratégias, de apresentação, de projetos e de venda, né? Porque os artistas nunca são muito bons nessa área, não. E ele, como havia, né, terminando a economia, formando a economia, eu falei, pô, esse nicho eu vou deixar para ele, que convém a gente se dar melhor. Né? E você já contou uma história muito bacana, né? Essa da sua infância, mas tem alguma outra história que tenha marcado vocês, assim, de infância ou adolescência? Alguma história de vocês dois com a arte que vocês se recordam? Eu tenho uma que desde pequeno eu sempre tinha uma personalidade muito forte, eu queria expressar o que eu quisesse ali na madeira e às vezes meu pai seguia uma opinião mais clássica, né? Cezinha, faz isso aqui e tudo mais. E minha mãe, na época, era minha professora de arte na escola. Eu devia ter cerca de 7, 8 anos, mais ou menos isso. E aí um belo dia eu estava fazendo um casario, meu pai me passando um casario, e eu virei para ele e falei assim, pai, agora eu quero pintar esse casario, colocar cor nele. Aí ele virou e falou assim, ó Cezinha, não vamos fazer com cor não, porque ele segue essa técnica de acabamento, que é uma técnica muito bela, né? Mas até então, no momento, eu não entendia direito o que é a técnica de pátina, luz e sombra, eu queria colocar cor na peça. E aí eu virei para ele e falei assim, pai, na escola eu tô aprendendo artes com a minha mãe, ela tá ensinando potinari, que potinari, né, colocava cores e tudo mais, por que eu não posso? Minha mãe me ensina uma coisa, você quer passar outra? Então eu meio que joguei os dois assim. E eu tenho um entalhe dele pequenininho, né, que é todo colorido. Uma hora eu vou postar foto. Você devia ter o quê? Uns 6 anos quando você me deu aquele entalhe. Você lembra dessa experiência? Exato. Mas ele começou a pintar com as cores dele. Eu falei, não, Cezinha, isso aqui é rua, vermelho, o telhado que é vermelho, isso aqui você dá um branco, depois a gente envelhece. Ele falou, não, eu quero fazer, por que não pode? O Portinari fazia assim, eu não posso fazer desse jeito. Eu falei, não, aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, você tem que seguir uma coisa mais convencional, mais característica aqui da região, você envelhece, dá uma cortando a criatividade do filho, não façam isso. Mas aí foi, no final eu falei, era muito difícil, né, entrar justamente com a mãe professora, eu falei, eu não vou entrar em muito debate, não, faz do jeito que você quiser. E aí ele deu sequência, né, temos o trabalho até hoje aí guardado. Gente, aproveitando que ele falou que ele é ciclista, eu vou mostrar pra vocês isso daqui, que depois eles vão ganhar, tá? Que é do Doces Caninha, que é um doce que eu amo de paixão, você vai ganhar depois, tá? Rapadurinha, ótimo, tá? Para os seus pedais. Tem a bananinha, que eu amo de paixão, não sei se vocês querem agora experimentar, que eu amo. Depois eu vou colocar aqui, tá? O Instagram do Doces Caninha, que é maravilhoso. Isso aqui no pedal é excepcional. Não dá pra viver sem. E esse daqui, gente, é maravilhoso. É tudo de bom. E eu não vivo sem ele em casa, eu não vivo. Toda vez que eu vou ao Visconde, toda vez que eu vou na minha cidade,
Eu tenho que ir na Amanda e tenho que pegar todos os meus doces. Muito bom. Amanda, um beijo. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória? Você passou por Ouro Preto, Rio de Janeiro. O que isso trouxe para sua arte? Essa experiência, qual a experiência que você trouxe? Na verdade, a experiência que a gente traz para o trabalho é uma que você vem amadurecendo em cada momento que você executa um trabalho. Essas vivências, cada hora num lugar e pegando, né, a visão de outros artistas, como eles elaboram uma coisa e outra, você evolui na hora da concepção, na hora do acabamento, para fazer alguma coisa diferente e que transmita algo também diferente daquilo que você está acostumado a ver. Ou melhor, retratar e deixar as características bem marcantes do nosso colonial, que são as sacadas, os telhados, as ruas, os pés de moleque, paralelepípedo. E é caracterizar no máximo o que eu faço em termos de casario colonial. E máscaras também, que eu aprendi lá com o meu professor, Israel Chang. Então, você foi o pioneiro, né, do entalhe. De onde veio essa inspiração? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Entalhe, né, para quem não conhece, porque muita gente não conhece, né? São essas. Depois eu vou fazer um videozinho, vou postar no Stories, um pouquinho de como é feito. A gente vai fazer isso. Mas essa peça aqui, por exemplo, explica, Cezinha? Sim, essa peça é o entalhe do casario colonial de Ouro Preto e, na verdade, foi pioneiro dessa técnica do casario colonial, né? Que já adiantando foi uma... Pois depois eu queria que você mostrasse a estilogravura ali, Tá. porque eu fui para o Rio fazer estilogravura. Inclusive, esse desenho era estilogravura. E quando eu comecei a morar arrumei um emprego no ateliê de arte com Israel Chang, era um cara que tinha saído da Polônia pós-guerra, durante a guerra, e eu comecei a morar no ateliê dele. E ele olhando minha estilo falou: "Ô, seu César, por que você não faz isso na madeira? Afunda, dá profundidade, em vez de você ficar fazendo só a estilogravura, passa para madeira." E aí eu passei para essa madeira. A estilogravura é um desenho, né? Na verdade, você faz a madeira, né, para explicar. Isso aqui é feito numa madeira com um formãozinho e eu vou tirando onde está claro, foi o que eu tirei na matriz. E depois vem com um rolo de tinta, de imprensa, passo nele todo, ela bem uniformizada, colo o papel e venho esfregando uma colher de sopa até reproduzir a cópia. A imprensa antiga também era feita assim, né? Eu aprendendo estilogravura. E essa peça, inclusive, esse desenho foi premiado em Nova Iguaçu, em Petrópolis, eu ganhei o primeiro lugar, era R$500 e um relógio de parede imenso. Agora, já em Nova Iguaçu, foi com um artista, meu professor, inclusive, estava presente, eu ganhei menção honrosa, ele ganhou medalha de prata. Então, era com artistas mais selecionados. E eu embalei nessa, porque eu estava junto com ele, né? E essa peça foi premiada lá. E aí ele falou: afunda o desenho, passa para madeira. Aí eu comecei a fazer o entalhe em casario e vendendo na feira hippie, vendendo nos calçadões da Atlântida, e depois clubes de decoradores, a da Stern, loja de joias. Aí foi ampliando o universo, né, de vida. Como surgiu o Ateliê Raízes? O Ateliê Raízes, o nome que eu mexia, eu ia muito para Cachoeira e trazia muitas raízes. E como essas técnicas eram técnicas raízes, a estilogravura, o entalhe, né, eu falei: vou botar o nome de Ateliê Raízes. E ficou. E aí eu transformei o meu ateliê de arte em madeira em Ateliê Raízes. Foi dessa forma que eu montei um ateliê aqui em Mariana e comecei as pessoas vinham curiosas, saber: pô, esse cara veio do Rio,
olha lá o que ele está fazendo. Aí vinha um ou outro curioso e daí a pouco eu estava passando, né, os amigos antigos. Eu tenho uma memória afetiva muito disso, né, na minha adolescência, quando a gente ia para as cachoeiras, você trazia as raízes, né? Sempre trazia alguma coisa. É verdade. Então... Pois é, essa porque a raiz, na verdade, quanto tempo ela demora para ser formada e criada, né? E a gente só aí percebe que o Criador já vem fazendo suas obras de arte espalhadas no universo. Mas nem todo mundo tem esse olhar. Né? Às vezes você vai numa cachoeira, você passa por diversas obras de arte, mas você não tem esse olhar para aquilo ali. A gente percebia esse trabalho, né? E depois que todo mundo passava, ainda brincava, olha, o que você deixou passar para trás? É uma caveira lei com 7 corpos mutilados. Essa era uma raiz que ficou até famosa na época. Um americano quis comprar, quis adquirir, hoje ela está aí toda mutilada, ainda precisando restaurar. Mas essa era uma história das cachoeiras, ligada à arte que a gente via, ia para lá, pegava argila, começava a trabalhar, desenvolvia um trabalho, uma forma. E o pessoal, os meninos que iam com a gente também ficavam olhando, pega aí, rapaz, você quer fazer, aprende aí também, vai fazendo, desenvolvendo. Né? Era essa vontade de colocar todo mundo para desenvolver esse talento que cada um de nós tem, né? Sim, sim. Você começou a falar, né, sobre a contribuição do Cezinha em relação ao curso de economia, né, que ele faz. Que ele terminou, Qual é a sua contribuição que você acha que você pode, a contribuição artística, o que a economia ela pode ajudar nesse lado? Qual a contribuição com vocês, qual a contribuição para o seu pai? O que eu vejo quando eu comecei realmente a colocar um pouco de opinião, um pouco das minhas visões, e sempre com uma abertura muito grande do meu pai e da minha mãe, foi questões de projetos maiores, né? Todos nós devemos ser ambiciosos, né? Ambição é diferente que ganância, né? A gente deve ter ambição para a gente crescer, para enfrentar novos desafios. E nisso eu coloquei para o meu pai, o que você acha da gente começar agora, né? Viver esses novos desafios, sonhar com projetos maiores, né? E nisso comecei com algumas estratégias diferentes, algumas estratégias, né, diferenciadas. Comecei a falar com meu pai, vamos explorar um pouco mais essas peças maiores. A vida inteira meu pai sempre vendia as peças para turista. Às vezes era difícil montar um acervo, né, pai? Você conseguir um acervo maior, e a gente aos poucos vem fazendo isso, vem montando o acervo. E eu creio que são nesses projetos maiores que eu pude contribuir um pouco com essa minha visão. O que cada um traz de único para essa parceria? O que vocês acham? O que cada um traz de único? Delícia. Esse envolvimento com o trabalho e para fortalecer o ateliê, eu trago minha experiência de anos e de sair um pouco do trabalho comercial. Porque o comercial ele te limita muito. Você tem pouco tempo para fazer um trabalho grande, como ele disse. Um dos que eu fiz, seu pai incentivou muito, porque eu fazia uma porta e todo dia lá no ateliê eu começava a entalhar um pouquinho, depois tinha que mexer na parte comercial. E seu pai um belo dia virou e falou assim, olha, eu quero ver essa peça pronta, eu sou um possível cliente dela, hein? Aí eu falei, ótimo, então agora eu posso, já que o freguês está aqui, o cliente está aqui, eu vou ter mais tempo para melhorar cada vez mais esse trabalho sem pressa. E vamos fazendo os pequenininhos que os turistas vêm buscar, os oratórios, as cabeças de anjo. Isso aí dá para fazer um casalinho menorzinho, né? Porque você tem que ter estratégias justamente para você ter uma condição. O artista ele precisa disso, porque senão como é que ele vai participar de uma exposição, mostrar o trabalho dele para um retorno melhor. Né? Aí ele entra e falou, pai, vamos fazer. Eu falei, não, mas ele falou, não, vamos fazer. E com isso eu já tinha alguma coisa estruturada
que dava para esperar mais um pouquinho. Aí ele entra com as propostas dos brasões e de peças maiores. Opa, vamos fazer essa peça maior. Eu já havia feito, mas como encomenda para outro artista. E aí você começa a separar uma linha de trabalho para o seu acervo pessoal, é a chamada reserva técnica, né? Que você prepara realmente para uma exposição e que mais tarde nós fizemos em Brasília, fui muito bem sucedido. E aí ele entra ajudando nessa confecção, detalhando, fazendo detalhes. O pé de moleque eu não fazia, e ele falou, pô, vamos fazer o pé de moleque. Eu falei, não, paralelepípedo é melhor, você faz a vista dele, a perspectiva dele de frente, de lado, dependendo do lado que você está vendo. Ele falou, e o pé de moleque? Eu falei, o pé de moleque você tem que cortar de todos os lados, dar um relevo, dar um jogo danada. Aí ele começou a fazer o pé de moleque. A pedra redondinha. Esse aqui é o paralelepípedo, a peça lá de baixo eu fiz o pé de moleque. Isso é o pé de moleque ao contrário. Depois a gente tira foto. Estilizado, não tem aqui não. Eu vejo que também, meu pai é um artista nato, né? É um artista que tem sensibilidade à flor da pele. Então todas as vezes que desde pequeno tem várias histórias muito engraçadas, porque toda vez que ele dava um orçamento para o cliente, ele chegava depois pra gente e falava assim, eu pedi barato nessa peça, eu vou ter que fazer uma carta pedindo um aumento, porque realmente demandou mais trabalho do que eu imaginava. E toda a encomenda era isso. Eu tinha que escutar isso que deu preço errado. Aí isso você conseguiu aos poucos e moldando. Aí teve uma vez que eu tava na porta aqui de casa, um caso interessante. Aí tinha uma vizinha, ela foi fazer uma encomenda do meu pai, eu acredito que no começo a peça tava 3 mil ou 2 mil e pouco. No final, ele já estava falando que a peça, ela assim, ô César, a gente é amigo e tal, diminuiu. Não, mais um pouco. Quando eu fui ver, a peça já estava uns 600 reais. Aí eu entrei no meio e falei assim aqui, ó, meu pai vai pensar melhor e vai te dar esse preço depois. Porque eu já sabia que ele ia falar com isso. Então, ao ver toda essa trajetória, eu pude aprender com ele todos esses caminhos que dificultam o sucesso do artista. O artista, na verdade, o artista nato, ele não pensa na venda da peça dele, ele pensa em executar o mais perfeito possível, na satisfação do cliente. E eu acredito que a gente precisa ter um pouco essa visão empresarial, ter essa visão um pouco de negócio, de como você vai vender a sua peça, além de vendê-la para você ficar satisfeito. Cezinha, mas com tanta... o que você acha? Qual o maior desafio para poder manter esse legado, né? Esse legado do seu pai, esse legado, com tanta tecnologia que nós temos, né, hoje, o que você acha? Qual é o maior desafio que você... Eu acho que o maior desafio é mostrar para as pessoas, agora principalmente para o poder público, por exemplo, como é importante a gente manter viva essa tradição e como a cidade tem a ganhar mantendo viva essa tradição. Mariana, por exemplo, é um berço da arte, né? A gente tem um museu a céu aberto. E hoje, para a gente atrair o turista precisa chegar aqui, precisa ver os fazedores da arte, precisa ver a cidade respirando ainda. Porque se a cidade não respirar a arte dela já morreu. Né? Então, o principal é mostrar a importância da gente manter viva essa tradição. Né? Conta um pouquinho pra gente, né, desses dois brasões. Esse é o brasão de Mariana. Isso, né? O brasão de Mariana. E esse daqui... É o brasão da República. Esse daqui a gente fez 2 brasões desse em 2021, de 1,5 m por 1,5 m, que está em espaços públicos aqui da nossa cidade. E esse brasão da República, né, é um dos maiores símbolos da nossa nação, e a gente teve essa inspiração, né, depois do brasão de Mariana, a gente poder executar esse símbolo. E ele foi utilizado como presente, né, como homenagem para os 3 chefes dos nossos 3 poderes da nação, o executivo, legislativo e judiciário, possuem essa peça. Nosso presidente possui essa peça, gente. Né? Isso foi muito importante, né? Esse foi um trabalho muito gratificante, né, César? Com certeza, foi sim. Foi e é procurado por todo mundo, né? Todo mundo, todos os políticos gostam muito desse trabalho, não só os políticos, né?
Mas, inclusive, tem uma proposta aí até maior que você não falou a respeito dela. Esses são, são planos. Esse aí a gente irá executar e irá mostrar o processo para vocês, os próximos projetos grandes. Você se sente motivado a levar esse legado do seu pai para frente? Eu acho muito especial, né? E eu não vejo, às vezes as pessoas podem ter essa impressão com uma certa responsabilidade, né? De manter vivo isso e tudo mais. Eu vejo como uma gratificação, me sinto muito honrado em fazer parte disso, né? Porque é algo construído com muita naturalidade do meu pai e algo que eu vivi isso e algo que agora que nós podemos, né? Alcançar e alçar voos maiores e fazer com que essa arte possa chegar a mais lugares, né, do nosso Brasil e manter vivo também a cultura, né? É uma técnica milenar, o entalhe em madeira, está presente no interior de todas as igrejas e poder manter vivo isso e poder, agora a gente tem um projeto também de ensinar jovens, né, principalmente em situação de vulnerabilidade, quando você ensina e dá a possibilidade para ele ter uma nova fonte de renda, ter uma fonte alternativa de renda, você está dando também esperança para ele poder viver um pouco disso, sentir pertencente, né, o senso de pertencimento da nossa cidade. Porque às vezes o jovem sai daqui e às vezes não tem noção da nossa história. E aí quando ele começa a entrar, começa a aprender a técnica do entalhe, ele se sente honrado também em fazer parte de uma cidade com essa história, essa tradição artística. Olha, Mariana, olha o que vocês têm na mão. Eu sempre, em todas as oportunidades que eu tenho, todo mundo sabe que eu falo, né, dos jovens atípicos, eu falo de autistas, porque olha quanto projeto bacana pode ter aqui para jovens autistas. A gente sabe que eles têm uma concentração gigantesca, né, para esse tipo de trabalho. Então, tem né, muita... Tem material, né? Mariana tem muito material para colocar, muito projeto aí em ação. E aqui nós temos, né, duas pessoas que são... E detalhe, né, a gente está falando mais especificamente do entalhe em madeira, mas o ateliê respira arte, não somente o entalhe em madeira. Às vezes a pessoa não pode mexer com material cortante naquele momento, e a gente tem uma equipe também muito bem formada. A gente tem, né, a minha mãe, a André, que é formada, especializada no ensino das artes visuais, e você pode abordar várias técnicas com essa criança, sem ser necessariamente o entalhe em madeira. E você? E o seu legado? Né? Eu perguntei para o Cezinha do legado dele de pai, que ele pode carregar. E você? Qual é o legado que você quer deixar para a Mariana? Eu, quando vim do Rio, eu comecei a passar essa coisa, o entalhe, né, para as pessoas que tinham interesse. Então, minha casa vivia sempre cheia de garotos de 10, 9, 10, 12 anos, que hoje sobrevivem da arte, né, aqui em Mariana. Mas não era uma escola com esse propósito, né? Então, agora a gente está montando um espaço cultural com essa finalidade de ensinar novos jovens e que eles sejam multiplicadores desse ofício, né? Então a gente está pensando no projeto esse futuramente, né? Estamos arrumando um espaço, trabalhando em cima desse espaço. E o legado que a gente pode deixar é esse interesse que todos nós temos, né? Principalmente as pessoas dessa região dos Inconfidentes, tem muito esse talento interno. De repente um garoto chega aqui e você não dá nada por ele, daí a pouco ele está desenvolvendo no pincel, ele já faz um desenho, você fala, poxa, você tem talento, vamos desenvolver isso. E falta oportunidade, onde o Cezinha entra assim, com força, porque sempre foi muito difícil, como ele disse há pouco, você vender o seu trabalho, você tinha que correr atrás do turista. Agora que o turista acabou, se a gente não tem uma válvula de escape, sabe? Se você não prepara para exposições, preparando um material técnico, né, para exposição, você fica meio perdido. Então, tem que haver também essa construção. Eu dizia quando me chamaram para dar aula lá na Vale, ou mesmo na escola, quando a Andréia estava terminando o trabalho dela de faculdade, eu falei assim, gente, fica muito difícil você ensinar para garotos
a fazer arte se você não sabe como ele vai vender esse trabalho dele. Sim. E aí entra a Cezinha com essa proposta, que eu achei assim que completa. Como é que você aprende com o meu pai e comigo aqui, mas agora eu vou te ensinar como colocar isso no mercado, como você vai vender o seu trabalho. Eu falei, pô, isso é de máxima importância, porque não tinha ninguém para passar para a gente como é que você vende o trabalho. Você ficava na mão de lojista, e na mão de lojista acontece aquilo, você deixa lá em consignação, você chega lá para pegar um trabalho que você deixou para vender por 120, ele está pedindo R$400 no trabalho. Quer dizer, empata a venda, porque era loja de joias, empata a venda, não vende, vende pouquíssimo, e quando eu percebi isso, eu falei, isso não dá para ser. Ou então, quando você vende para a loja e a pessoa não paga aquilo que merece, e então você passa muito por essas situações. Mariana, igual você falou, né? Mariana respira cultura. A Mariana tem uma importância, essa cidade é maravilhosa, a gente respira cultura em Mariana, cada lugar que você vai. E qual a inspiração que Mariana traz para vocês? Quer começar? Além do casario e das igrejas, é a tranquilidade. A nossa cidade é bem planejada, é calma, tranquila, você tem opções de museus, você tem muito material de estudo, né? E grandes mestres, né? Aleijadinho, Ataíde, Veiga, e mestres do século XVIII, século XVI, XVII, né? E hoje vários alunos aqui estão trabalhando em igrejas, no restauro de igrejas, inclusive alunos que passaram pelo ateliê. Eu tive a grata satisfação de saber que estão restaurando uma igreja em Camargo e tem aluno daqui do ateliê lá trabalhando, esculpindo, né? Isso é muito satisfatório, né? Altamente gratificante. E a sua inspiração? Para mim, a inspiração de Mariana, de gostar da cidade, eu sou apaixonado por Mariana, né? Quero ver ela, eu vibro para ver Mariana alçando voos maiores, porque eu sei do potencial dela, né? Eu sei do que ela pode em cada setor. É muito difícil você ter uma cidade rica em tantas coisas. Rica em arte, rica em patrimônio histórico, rica no ecoturismo, rica em artistas que ainda são fazedores de arte. A gente tem artistas em Mariana que pouquíssimas pessoas conhecem ainda o seu acervo. Então eu enxergo todo esse potencial, fico até arrepiado, porque ela tem um potencial gigantesco e eu vejo cidades do Brasil que tem um potencial muito menor com um destaque muito grande. Então, cada ida minha à cachoeira, aquela... Cezinha, ele conhece todas as cachoeiras, ele é depois vocês entram no Instagram dele, né? A natureza em pessoa. Então, aquele complexo com 8 quedas de cachoeira, cerca de 20 minutos da cidade, poucas pessoas que moram aqui conhecem, cada pedalada em trilhas espetaculares que as pessoas dariam tudo, né? Eu já pedalei com um campeão suíço, um camarada que já competiu provas de Copa do Mundo, e ele andou aqui nas trilhas de Mariana e falou, vocês têm tudo aí, você tem as trilhas para formar um campeão mundial, um campeão brasileiro, né? Então Mariana é rica em tudo isso. A gente precisa primeiro só lapidar alguns pontos para a gente ganhar o cenário nacional. É um segredo. Só antes, né, não, vou perguntar antes, você falou da bike, aí eu vou perguntar antes da última pergunta, né? O que a bike trouxe para sua vida? Porque a gente fala tanto nisso, e ontem a gente conversando, né, você falou a respeito da bike, e eu queria que você falasse isso um pouquinho. O que a bike trouxe para a sua vida? Esse momento do esporte, em cada etapa de vida que você pratica o esporte, você tem aprendizados diferentes. Então é necessário a gente estar ressignificando a nossa relação com o esporte a todo momento, né? A depender do momento de vida vai mudar esse sentido da bicicleta. Mas o início da bicicleta, o esporte molda caráter, molda disciplina, molda aprendizados. Então eu enxergo o esporte como um importante potencializador de desenvolvimento humano, né? Eu sempre fui apaixonado por isso. E eu tive pessoas muito especiais na minha vida, na trajetória, no esporte, que puderam pegar os aprendizados e colocar na mesa para mim, Cezinha, essa situação aconteceu para você aprender isso, isso e aquilo.
E para mim, hoje em dia, o esporte, uma das principais coisas que ele ensinou foi que você, com disciplina, você com dedicação naquilo, você pode alcançar tudo, né? Então você precisa ter essa visão bem centrada para você conseguir tudo que você almeja. Né? Eu tive que parar por causa da minha cirurgia de apêndice, mas já eu tô voltando também. E eu queria... das experiências em cima da bike, né? Ao longo desses 5 anos, tudo isso que eu falei, disciplina, me levou a algumas coisas. Fui de Mariana para Aparecida do Norte pedalando em um dia, 23 horas e meia, sem parar para dormir, né? Então 470 quilômetros. Competi também a maior ultramaratona das Américas, que é a Brasil Ride, uma competição de 7 dias. Então, com essa dedicação que eu disse para vocês, pude viver um pouco isso. Para Aparecida eu não fui ainda, mas eu não fui porque eu não tenho uma bicicleta igual a dele, porque senão eu teria ido. E eu queria saber o que vocês falariam para os jovens, né, que estão começando no Entalhe, que estão começando nessa vida artística. Qual um conselho que vocês dariam? Que existe várias fontes de renda na arte, né? Você não precisa focar apenas na venda do produto. A venda do produto é apenas uma fonte de renda, né? Então existem outros meios que, se você estudar um pouco mais, procurar pessoas que já estão nesse meio, né? Ela vai poder ensinar algumas coisas para você. E que sempre um dos sentimentos mais importantes que eu vejo é a esperança no seu coração para você sempre poder esperar o melhor do futuro, né? E poder estar próximo de pessoas que te aconselham e que façam você evoluir. É isso mesmo. Descobrir o seu talento e investir nele, né? Acreditar sempre e não desistir nunca. É isso aí. Eu vou fazer um bate-bola com vocês. Bate-bola é o que vem na cabeça, não são frases, é às vezes uma palavra, tá? Então eu falo e quem vier primeiro, responde primeiro, ok? É rápido. Uma palavra que define arte para vocês. Vida. Sentimento. Uma ferramenta de trabalho indispensável. Formão. O quê? Formão. Formão é o que cutuca. Isso. A ferramenta é a madeira, né? Eu acho que a madeira é o elemento que propicia. Um lugar que inspira. Natureza. Eu ia falar uma palavra, eu ia falar uma cidade, na realidade. Você. Cachoeiras, natureza também. Inspira de muito inspiração. Uma lembrança de infância que te marcou. Os passeios de bicicleta com meu pai aos finais de semana. Uma lembrança de infância. Visita ao ateliê dos Bretas em Ouro Preto. Foi aí que começou. Uma cor que representa Entalhe. Que representa Entalhe, não sei, mas vem na minha cabeça o verde, algo... Preto e branco. Um artista ou movimento artístico que vocês admiram? Um artista ou um movimento artístico? A década de 70, Feira Rio foi um movimento artístico, assim, porque lá aconteciam as coisas. E os artistas trocavam muita experiência, diferentemente daqui, trocavam muita experiência. O que você fez? Deixa eu te mostrar o que eu fiz. Esse interesse, essa... A Feira Rio lá era na Lagoa ou não? Ipanema. Era Ipanema. Eu poderia falar, né, artistas consagrados, né, de todas as décadas que a gente viveu, mas o artista que eu aprendi muito sobre ele é meu pai. Perfeito. Se não fossem artistas, o que gostariam de ser? Eu gostaria de ser atleta profissional. Alguma coisa ligada à arte. Eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa que não fosse arte. Artista nato. Um sonho ainda não realizado. Tem muitos sonhos. Um só. Viajar o mundo. Conhecer a Itália. Um material que gostariam de trabalhar além da madeira. Tem algum material? Eu já trabalhei com barro, já trabalhei com a pedra de sabão, foi muito bom, levei para o Rio, tive grandes experiências com a pedra de sabão.
A solda é um elemento que me atrai, a ferragem com a madeira. Você tem algum? Eu também, talvez o ferro, né? O ferro, eu acho que o contraste seria bacana. Uma música para ouvir enquanto trabalham? Eu tenho duas que eu acho bem simbólico. A Melhor Fase, do Paulo Sérgio, a música mais... né? E o Anjo para Quem Tem Fé, do Rafa. Músicas clássicas, são inspiradoras. O que vocês mais gostam em trabalhar juntos? Eu acho que aquele momento no ateliê que você está concebendo uma peça, então vem da simplicidade do bate-papo ali, do dia a dia, né? Aquele bate-papo despretensioso, ou então o nascimento de um sonho, ou o nascimento de um novo projeto na hora que você está, na hora que a gente está conversando durante o nosso dia a dia. Uma mensagem para os jovens que estão começando a arte? Eu posso falar para as pessoas, na maioria do geral também, é que o pessimista, o realista, a pessoa que é realista com um toque de pessimismo, ela jamais entenderá o sonhador, né? Parece que é algo ingênuo você sonhar tão grande. Então, se você tem um sonho, não ache que ele é grande demais para você, né? Ele pode ser grande demais para outras pessoas, mas para você pode ser algo... Você vai deixar de ser sonhador e você vai ser realizador um dia. Então nunca perca a esperança e nunca perca seu sonho. Seria procurar as ferramentas certas para atingir seu objetivo. Sejam elas quais forem, né? As opiniões, as escolas, né? As ferramentas materiais, físicas. Mas é isso, as ferramentas, as pessoas, bons conselhos, a maneira mais fácil, mais rápida de você chegar ao seu objetivo. Eu acho que é isso. Gente, para mim hoje foi muito especial, foi muito emocionante estar aqui, né? Muito orgulhosa do meu sobrinho, César é meu sobrinho, César é meu cunhado, estar na casa da minha irmã, do meu cunhado, isso para mim foi muito emocionante aqui. Várias vezes eu me segurei aqui para não me emocionar de verdade, muito orgulhosa de estar aqui. Essa casa, né, foi a primeira casa que nós moramos aqui em Mariana, quando nós mudamos para cá. Então, eu só tenho a agradecer essa manhã, foi muito inspiradora, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Muito obrigado, tia. Foi excelente poder compartilhar desse momento com você e com meu pai aqui. Que bom. Fiquei muito falar feliz. Um pouco mais da nossa história. Gente, sigam o Ateliê Raízes, tá? Sigam o Cezinha para ver os passeios de bike dele, a natureza, tá bom? Sigam Doces Caninha, depois eu vou tirar uma foto para vocês, tá? Um beijo. Grande abraço, gente. Tenha um ótimo final de semana. Colocou para compartilhar?